Pessoal, hoje nós vamos falar de culpa, esse sentimento tão forte e que é um dos sentimentos que mais geram crenças limitantes na nossa vida. Dentre tantos sentimentos, por que eu escolhi falar de culpa? Porque é um dos sentimentos realmente mais destrutivos para a nossa evolução, para a nossa expansão da consciência e para a nossa saúde, tanto física quanto mental, emocional, espiritual. Nós nascemos com o sentimento de culpa, até do próprio pecado original. Nós carregamos esse peso o tempo inteiro conosco. E de onde vem esse sentimento de culpa? Esse sentimento de culpa vem do nosso ambiente escolar, vem da nossa família. Em todas as situações, nós temos o hábito, nós como seres humanos, de sempre achar que alguém deve ser o culpado da situação. Isso pela consequência de muitas vezes nos sentirmos vítimas. Então, para que haja uma vítima, deve haver um culpado. Então, nós como seres humanos, criamos condições, entramos no campo do julgamento o tempo inteiro. E isso é um cuidado que nós devemos ter. Entrar no julgamento. Ninguém exatamente sabe o que está passando dentro do coração, dentro da cabeça da outra pessoa, e julgar é algo muito complexo. Muitas vezes nós nos sentimos culpados por estar sendo julgado pelas pessoas ao nosso redor, nos colocar na condição do julgamento, nos colocar muitas vezes como culpado, como alguém que poderia ter sido melhor, e várias situações ali de culpa. No livro de David Hopkins, um psiquiatra que escreveu o livro Deixar Ir, ele fala da escala das emoções. O que seria essa escala das emoções? Seriam quais os sentimentos mais comuns dos seres humanos e como a nossa frequência vibracional, as nossas vibrações, a nossa energia vibram de acordo com cada um desses sentimentos. Os sentimentos mais destrutivos são aqueles que nos colocam na escassez, em contato com as doenças, aqueles que não nos deixam evoluir nessa vida. E os sentimentos mais positivos seria o oposto, seria a gente vibrar em abundância, vibrar na plena saúde, vibrar no contentamento, na aceitação. E dentro desses sentimentos negativos, um dos sentimentos que mais abaixa a nossa frequência vibracional e mais nos coloca na escassez e na ausência da saúde é justamente a culpa. Então, esse é o sentimento que nós temos que trazer para a consciência e tomar muito cuidado com o sentimento da culpa. Mas, não sentir culpa seria então a gente achar que tudo que a gente faz de errado está certo, é criar historinhas para justificar essas situações? Não, não é isso que eu estou dizendo, em momento algum. O que eu estou querendo dizer é que mesmo quando nós achamos que não nos julgamos, não nos sentimos culpados, nós estamos nos julgando o tempo inteiro. Como olhando lá atrás e falando, eu poderia ser ter sido uma mãe melhor, eu poderia ter sido uma esposa melhor, eu poderia não ter falhado e fracassado na minha dieta, e outros exemplos mais. Então, nós inconscientemente estamos nos julgando o tempo inteiro. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós não vamos utilizar esse conceito para mascarar coisas erradas e que nós estamos seguindo no erro, mas sim para a gente olhar lá atrás e entender que nós somos seres limitados, seres em constante evolução. E se naquele determinado momento você fez o melhor e tal situação saiu daquele jeito, ok, era o melhor que você tinha para dar para aquele momento e tudo bem. Hoje nós conseguimos olhar e entender que talvez poderia ter sido melhor. Mas, como eu disse, nós somos seres em constante evolução. Então,
hoje nós temos uma experiência melhor do que a de ontem, então hoje nós pensaríamos melhor do que ontem. Mas nós não podemos olhar lá atrás e ficar nos culpando porque naquele momento era o melhor que a gente tinha para dar. Esse é o conceito. Aprender com o que nós fizemos, expandir a consciência e evoluir. Não utilizar a culpa, mas utilizar o aprendizado como meio de expansão da consciência e evolução. Dessa forma, a gente consegue tornar a vida mais leve, a gente não ficar arrastando o sentimento de culpa lá de trás e realmente aprender com a nossa história, pois afinal nós precisamos ser gratos pela nossa história, porque é ela que nos fez chegar até aqui. E muitas vezes também, gente, nós nos sentimos culpados, igual eu falei para vocês, até pelo próprio pecado original. Na maioria dos louvores, aqui eu não estou citando religião específica, nós vemos muito a questão da culpa, do erro, do pecado, mas na maioria das vezes a gente esquece de que isso foi uma parte da história, sim, mas que a misericórdia infinita e o amor incondicional veio para superar o pecado, para superar o erro. Então, quando nós louvamos, nós agradecemos, sim, vamos nos lembrar dos erros, vamos nos lembrar das culpas, vamos nos lembrar do pecado, mas que em momento nenhum nós podemos deixar que isso seja maior que a misericórdia infinita e que o amor incondicional. E nós mesmos precisamos ter esse entendimento e esse amor próprio para conosco, porque uma das pessoas que mais pode nos julgar nesse mundo com relação a nossas atitudes somos nós mesmos. Então, que nós possamos, ao invés de nos culpar, nos amar, nos compreender e aprender com essas situações, com essas experiências, para que nós possamos nos tornar cada vez mais um ser humano melhor. A nossa história, as nossas experiências que podem nos levar a essa nossa melhor versão.